Os 4 dias passados na Floresta da Morte foram um inferno para os ninjas da Folha, junto com as outras equipes das outras aldeias, exceto as equipes Shinigami, que graças a vários batedores colocados antes dos exames, sabiam exatamente para onde ir. Não era difícil de fazer, já que tudo o que eles tinham que fazer era ir direto para a torre sem serem mortos por nenhum dos times mais cheios de sede e de sangue das várias aldeias. Alguns dos novatos foram contratados pelas equipes de Kumo e Iva em várias ocasiões apenas para empurrar as equipes de volta. No entanto, o fato de que o Rochambu estava atacando e impedindo o progresso do Shinigami Ninja estava causando um grande aborrecimento entre eles. Depois de se reunirem para uma reunião secreta da equipe conjunta, foi decidido que um exemplo público deveria ser dado a um deles. Não que ter tantos sacos de corpos cheios de Anbu Shinobi mortos já não fosse um grande exemplo público, mas infelizmente tal coisa não era suficiente. O que o Deus da Morte Shinobi tinha em mente envolvia fazer uma declaração para Konoha de que trapaceiros nunca vencem com o argumento de que um Anbu raiz mascarado se aproximou secretamente do time 7 e mostrou a eles o caminho mais rápido para a torre. Kiba e Sasuke originalmente se opuseram à abordagem, mas foi interrompido quando o homem disse a eles que, fazendo isso, eles poderiam mostrar os outros times e permitir que eles descansassem enquanto os outros entravam desgastados. Sakura não teve nenhum problema com isso, já que ela não gostava mais desse lugar do que da última vez que esteve nele. Sua falta de treinamento a deixou fraca com sua única força real, sendo o controle de chakra junto com alguns jutsus fracos e a capacidade de resistir a genjutsus fracos. Quando o time 7 deixou o Rochambu, foi nocauteado por um ataque surpresa de Yaiko, que então o amarrou e fez Sanosuke pegar o homem antes de ir para a torre. Chunin exultou ver, o 4º dia, a arena usada para as lutas preliminares foi preenchida em grande parte neste momento antes de todas as equipes serem contabilizadas com o time 7 de Konoha sendo o primeiro a chegar. Claro que o conselho queria estar lá para esfregar como sal em uma ferida, afirmando que o time 7 era o time ninja modelo de Konoha. Apesar de seus melhores esforços, no entanto, o Shikage não os atacou com sua língua ainda desconhecida ou desencadeou sua intenção assassina de ser derrotado por seus inimigos, como eles esperavam que ele fizesse. Inferno, o homem nem sequer tentou virar a cabeça para eles quando eles tentaram falar com ele à distância, e se não fosse a conversa ocasional entre o Shikage e seu tradutor, enquanto os 4 da morte olhavam em volta ocasionalmente em busca de possíveis ameaças à sua morte. Sombra. Logo os Konoha, Suna, Mist, Kumo e Iva Shinobi chegaram parecendo um pouco rasgados, mas ainda nada sério que pudesse ser fatal no final do dia. Bem, parece que a grande Vila Shinigami não é tão boa, afinal, se eles não podem passar pela Floresta da Morte. Certo, Aruno-san? Disse Inuzu Katsumi virando-se para seu colega membro do conselho, que como ela torceu o lábio em um sorriso de escárnio cruel enquanto olhavam para a figura encapuzada do Shikage. Sim. Claro que eu não tinha dúvidas de que meu doce anjo Sakura poderia passar por isso uma segunda vez com seu filho forte Kiba, junto com nosso prodígio, e futuro sexto Hokage Uchiha Sasuke. Mas notável vitória sobre eles. Temo que teremos que continuar os exames sem eles.
Peço desculpas Chikage-sama em tantos de seus times perdendo tão cedo no começo, disse Tsunade em suas vestes de Hokage com Jiraiya ao lado dela avaliando Chikage por qualquer reação. Ele pode soltar. Tudo que o homem fez foi ficar parado e não moveu um músculo o tempo todo. Já que suas equipes não estão aqui Chikage-sama, seria melhor se você e seu pequeno grupo saíssem de Konoha e não mostrassem seu rosto até a próxima, disse Yasha antes que a porta do lado oposto da sala fosse despedaçado, enviando escombros para todos os lados. Desculpe o atraso, mas é meio difícil passar por este lugar carregando sacos de corpos cheios desses bastardos que tentaram nos pular e tentar fazer com que um de seus times trapaceasse, disse Ikako chegando com quase todos os membros do Shinigami transcobertos. Sangue e armas ainda sacadas. Quase tudo devido a Jin ter sido cortado por Saito devido à sede de sangue e desejo de matar do guerreiro agora falecido, que estavam constantemente se tornando uma desgraça para o próprio nome de Shinsengumi ultimamente. Você está muito atrasado. Você não chegou aqui na hora, todos estão desclassificados, disse Tsumi rosnando para o Shinigami Shinobi com tudo que ela tinha. Cala a boca e sua mulher feia por um cachorro. E, por causa de pessoas como você que ajudam a criar um mundo tão feio, disse Yumi Shika preguiçosamente antes de separar alguns cabelos cobrindo sua máscara. Além disso, você não tem espaço para conversar desde que o time do seu filho trapaceou, disse Kenshin por trás de sua máscara de caveira de dragão com seus longos cabelos ruivos, não mais amarrados devido à luta. Como você se atreve? Você está com ciúmes porque a equipe do meu filho chegou à torre no primeiro dia, enquanto todos vocês levaram 4 dias inteiros para chegar aqui, disse Tsumi agora parecendo tão presunçoso como sempre quando olhou para ela. Os Shinigami Shinobi antes dela. O filho da senhora mal-intencionada teve ajuda externa. Diga a eles Feated-chan. Disse Yashiro agora chamando a atenção de todos na sala. Que você me chama seu pequeno Runt? Gritou Tsumi rosnando ferozmente e parecia pronto apenas para parar quando uma grande quantidade de intenção assassina veio do Chikage, dos companheiros de equipe de Yashiro e dos companheiros Shinobi, cada um dando a ela um olhar que dizia afaste-se da cadela, que foi exatamente o que Tsumi fez para o momento. Apesar do que ela te chamou, o que eu, pessoalmente sinto que é apropriado devido ao seu comportamento, ainda há a questão da raiz Ambu que encontramos tentando nos impedir de chegar aqui em primeiro lugar, disse Aoshi estalando os dedos e Shinigami se separou revelando uma grande pilha de sacos para corpos com as cabeças mascaradas saindo. Meu homem. Disse Danzo apenas para perceber que ele havia sido pego em autoincriminação. Não só isso, mas temos o pobre coitado que ajudou o time 7 a chegar aqui tão rápido e acho que todos vocês o conhecem muito bem, considerando sua história passada com Konoha, disse Enishi, que bateu o pé com força uma vez antes de Sanosuke aparecer carregando um shinobi inconsciente, amarrado e mascarado antes de jogá-lo diante do Chikage. Acorde-se a presente, Mizuki, disse Hajime Sato antes de pisar pesadamente no ombro do homem, quebrando as articulações que ligavam o ombro e o resto do corpo. Escusado será dizer que fez o homem acordar gritando como uma garotinha.
Não pode ser que Mizuki seja um traidor de Konoha e foi colocado na prisão, disse Tsunade antes de se voltar para o conselho Danzo, que permaneceu calmo como sempre. Nós revisamos as evidências contra o homem Okage-sama e sentimos que, dado que o demônio e um amante demoníaco como Iruka estavam envolvidos, sentimos que a história deles não era confiável na melhor das hipóteses. Tivemos que retirar as acusações no interesse da justiça a esse homem condenado injustamente. Disse Danzo muito docemente para o gosto de Tsunade e Jiraiya. Eu disse àquele pirralho demônio que me vingaria e desde que fui libertado da prisão tenho vivido uma vida de grandeza, disse Mizuki, sua máscara finalmente removida pela espada de Kenshin. Ainda trapacear no exame é ilegal, não importa o que aconteça e nenhuma vila tem o direito de jogar como favorita em uma parte tão crucial do exame. Com sua permissão Chikage-sama, eu gostaria de matar essa escolha que agora está aos seus pés. Disse Saito preparando sua espada na postura Gatotsu apontando-a para o decote do homem. Você não pode fazer isso, você não tem autoridade e fazer isso agora seria um ato de guerra com a folha. Disse Mizuki não querendo perder sua vida ainda, pois ainda tinha valor para Danzo. Assim como Rochambu que matamos não tinha o direito de matar Waterfall Shinobi antes de ir atrás de nós. Disse Enishi estalando o pescoço, ansioso para entrar em uma briga agora. Devemos fazer alguma coisa, Tsunade. Sussurrou Jiraiya, sabendo que eles poderiam lutar contra isso se a princesa Lesma desse a ordem. Não. De qualquer forma Mizuki vai morrer então porque não agora? Disse Tsunade e sussurrou de volta para Jiraiya, que acenou com a cabeça, sabendo que de uma forma ou de outra Mizuki iria morrer. Antes que alguém pudesse argumentar mais, todos agora voltaram sua atenção para o Chikage, que levantou a mão direita, se transformou em punho com o polegar para fora, trazendo para o lado esquerdo. Ele parou por um momento na linha do pescoço, em seguida, moveu-o para o lado direito novamente antes de salvá-lo para o lado. Entendido Chikage-sama, disse Saito, que pressionou o pé na espinha de Mizuki para evitar que o homem se contorcesse sob ele antes de lançar seu ataque no homem matando-o instantaneamente. Chikage-sama, nós do conselho estamos colocando você e todas as suas equipes genin sob prisão pelo assassinato de Konoha Shinobi, disse Danzo convocando vários Anburot para a cena apenas para Tsunade bater o pé no chão fazendo a arena tremer. Eu sou o Okage aqui, Danzo, não você. Mizuki foi um traidor de Konoha, não importa o que você diga, e a menos que você queira que eu desqualifique o time 7 agora por trapacear, eu sugiro que você mantenha essas ações ilegais para si mesmo, disse Tsunade olhando para o resto do conselho para mantê-los todos alinhados. Isso não acabou, Okage-sama, disse Danzo não querendo deixar esse assunto de lado. Acabou se eu disser que acabou, disse Tsunade, que teria continuado, mas se não fosse pelo aumento repentino da intenção assassina vinda do Chikage mais uma vez. Porque o Chikage estava liberando a intenção assassina. Porque um certo menino cachorro estava olhando de soslaio para um Euga Hinata enquanto pensava em pensamentos pervertidos. Pensamentos que não se encaixavam bem com o Chikage ou com a própria Hinata, e se não fosse pelo fato de que a situação atual deixou o homem com raiva do jeito que estava, seu segredo estaria fora.
Talvez devêssemos continuar com os exames, Okage-sama, disse Yujito olhando para a sombra de fogo assustada, sabendo que a mulher uma vez manteve o mesmo olhar quando sentiu o homem ficar com raiva. Sim, claro, Mizukage-sama. Considerando a natureza do que aconteceu na Floresta da Morte, as equipes Shinigami Genin não serão impedidas de continuar a menos que decidam, disse Tsunade recebendo olhares hostis de seus colegas membros do conselho, mas considerando suas ações. No passado, ela realmente não se importava neste momento. Você está brincando. Nós viemos até aqui para uma boa luta à moeda antiga e estaremos amaldiçoados antes de desistirmos disso agora, disse Ikako sorrindo maldosamente para eles antes de olhar para o Chikage, que simplesmente acenou com a cabeça. Acordo. Droga em linha reta. Disse Sanosuke olhando para Yaiko, que sorriu junto com ele aquele sorriso de um lutador que deixou vários da folha nervosos. Com isso resolvido, Tsunade fez o mesmo discurso que o terceiro Hokage havia feito nos últimos exames Chunin que Konoha havia realizado. Logo depois a tela escondida atrás da parede atrás dela apareceu e dois nomes aleatórios agora apareceriam aleatoriamente para determinar quem lutou primeiro. Imura Kenshin vs Yukishiro Inishi. Isso é uma merda séria. Gritou Teuya vendo os nomes sendo colocados sem acreditar por um minuto que esses nomes surgissem aleatoriamente. Tudo bem, todos encabecem aqueles nomes que foram chamados, fiquem aqui, o resto de vocês subam para o degrau para o segundo andar, disse Anko ignorando a mulher ruiva mascarada de caveira demoníaca que apenas chegou em voz alta. Embora Anko tivesse que admitir que era alguma besteira séria. Obedecendo ao Elite Jounin, os outros Geninteas foram para a sacada para assistir a luta acontecer com Sasuke esperando com antecipação e seu Sharingan agora ativo. Qualquer poder que esses tolos abaixo dele tivessem logo seria dele e depois se voltaria contra eles mais tarde. Você está pronto? Disse Anko olhando entre eles vendo relutância em seus olhos devido ao fato de serem do mesmo time. Relutantemente estou pronto, disse Kenshin sacando sua espada e Enishi preparando a sua também. O mesmo aqui, no entanto, não importa o que aconteça Kenshin, vamos lutar o nosso melhor para mostrar ao Chikage o quão forte nos tornamos sob sua orientação, disse Enishi calmamente antes de respirar fundo para limpar sua mente. Começar. Disse Anko baixando a mão para a luta começar e começou com cada guerreiro se movendo em alta velocidade contra as outras espadas balançando. Todos fora de todos os shinobi na vila oculta de Shinigami ficaram surpresos com sua velocidade, pois mesmo Sasuke, para seu aborrecimento, não conseguia copiar o que eles estavam fazendo. Cada vez que podiam ser vistos claramente, era por menos de um segundo com cada guerreiro na defensiva ou ofensiva, embora estivessem indo tão rápido que era difícil dizer quem venceria a partida. Isso continuou por mais 45 minutos, enquanto eles cortavam e cortavam tudo ao seu redor, deixando marcas no chão e nas paredes. Só parou quando Chikage ordenou que eles parassem no idioma desconhecido que ele estava falando, fazendo muitos virarem a cabeça para ele sobre o porquê de parar uma partida tão intensa.
Os Chikage dizem que vocês dois tiveram um bom desempenho, mas no ritmo em que estão indo, um de vocês cederá a sua sede de sangue e possivelmente matará o outro e declarará um empate entre vocês, disse Kimimaro falando por seu mestre, sabendo que todos iriam querer uma explicação. O Chikage não decide que o inspetor da folha o faça, disse Tsumi rosnando para eles por interromper a luta. Não importa, já que eu me recuso a lutar contra Enishi-san sob o comando do meu Chikage, disse Kenshin agora guardando sua espada de volta na bainha. O mesmo comigo, disse Enishi guardando sua espada também. O Kai. Acho que vamos chamar de empate, disse Anko coçando a cabeça confusa com o resultado da partida. Os dois guerreiros simplesmente acenaram com a cabeça um para o outro antes de se virarem para encarar o Chikage e se curvarem mostrando seu respeito pelo homem. Que bando de amores perfeitos, eles não podem nem terminar o que começaram. Disse Kiba sorrindo um sorriso cruel para ele subindo as escadas para a varanda recebendo acenos respeitáveis das outras equipes Shinigami. Você não deveria colocar as pessoas para baixo assim, disse um garoto alto de voz profunda, com cabelos castanhos e encaracolados que cobriam seu olho e era bem musculoso e por todos os meios deveria ser considerado um gigante entre seus pares. Quem diabos é você, Gigantor? Disse Kiba olhando para esse cara que era quase tão alto quanto o Chikage mesmo que apenas por alguns centímetros. Meu nome é Sado embora meus amigos me chamem de Chad. Por que razão eu não sei, disse Sado vestindo praticamente todo azul marinho escuro em termos de sua roupa ninja com apenas seu braço direito nu, enquanto seu braço esquerdo tinha uma faixa de cabeça de névoa enrolada em torno dele. Então, qual é a sua habilidade especial? Ser assustadoramente alto. Disse Sakura vendo o garoto como uma aberração da natureza, como seu antigo companheiro de equipe de um demônio era. Considerando que sua testa é assustadoramente grande, você realmente não tem motivos para falar, disse um menino de óculos, vestindo branco com listras azuis delineando sua roupa com uma faixa de cabeça mist na testa. Como se Kabuto não fosse ruim o suficiente nos últimos exames Chunin, agora vem outra aberração de 4 olhos e de outra aldeia não menos, disse Sasuke, que agora olhava para o menino com plena convicção de que ter óculos significava visão fraca. O que significava fraqueza, e isso era algo com o qual Uchiha Sasuke não se relacionava bem. Embora sua opinião seja bem notada Uchiha, eu gostaria de salientar que tal coisa é muito melhor do que um traidor de sua própria aldeia para seu próprio inimigo, disse Uri Ishida antes de empurrar seus óculos para cima com a mão enluvada. Você cala a boca. Sasuke-kun é melhor do que qualquer um aqui. Gritou Sakura tentando socar as luzes do dia do homem apenas para o golpe ser parado por um forte escudo triangular que absorveu o golpe como se não fosse nada. Você vai parar de lutar até a hora dessas preliminares, disse uma garota muito doce, mas séria, com longos cabelos laranja, movendo-se na linha de visão do time 7 à esquerda de Sado, vestindo azul marinho misturado com cinza. E quem pode ser você? Disse Sakura olhando para a jovem bastante peituda diante dela e já a vendo como uma ameaça por estar perto de seu Sasuke-kun. I know Orihime from East, disse Orihime não querendo dar mais nenhum conhecimento sobre si mesma do que o habitual desde que ela foi avisada sobre isso por sua sensei Soenfone.
Bem, afaste-se, seu idiota. Sasuke-kun é meu, disse Sakura, indo direto para seu estado de fã, tentando proteger seu interesse. Eu odeio quando as pessoas tiram conclusões precipitadas, mas para que fique registrado, Orihime não está interessada no traidor Uchiha, disse Ishida, sabendo muito bem quem a garota estava de olho. Assim que então, disse Kiba, babando um pouco ao ver os ativos frontais da jovem, apenas para ter uma grande espada em forma de faca de açougueiro pressionada em seu pescoço. Eu, seu idiota, e a menos que você queira que eu corte sua outra cabeça para você comer, eu sugiro que você não a cobice. Ela não gosta disso, disse um menino com cabelo espetado laranja, usando uma faixa de névoa à sua direita. Braço. Ichigo, você tem que ser tão duro com as pessoas, disse uma garota atrás dele que era mais baixa do que ele, com cabelos pretos com uma faixa de cabeça de névoa solta em volta do pescoço, sua espada ainda na bainha ao seu lado. Você tem que desenhar coisas como uma criança de 2 anos para explicar coisas complicadas para as pessoas. Rukia, disse Ichigo, o que fez a garota se irritar, pois ela não era a melhor quando se tratava de desenhar coisas. Vamos, vocês, parem com isso, vocês estão perdendo as lutas, disse Shiba Ganju, desejando que os dois parassem de brigar pelo menos uma vez. Com certeza eles eram como os Geninteans de Suna. Foram dizimados rapidamente depois que 2 deles enfrentaram Kumo. O último perdeu brutalmente para Iva. Algo não é natural nessas equipes de Iva e Kumo. De acordo com meus sentidos do Shukaku, é demoníaco, mas não tão forte quanto o meu, o de Ujito e ou de Kenpachi. Eles devem ter selado demônios mais fracos em seus ninjas para dar-lhes poder. E julgando pela forma como isso está indo, eles se saíram muito bem, pensou Gaara, seus olhos se estreitando perigosamente, e desejou poder matar os tolos que mataram suas equipes Genin. No entanto, a contenção era a melhor parte do valor e, no momento, Gaara se conteria para não matar, mesmo que apenas por um pouco mais de tempo. As outras partidas logo passaram a ser chamadas aleatoriamente ou como aleatórias para fazer com que não parecesse que a coisa toda foi consertada para enfraquecer as chances da outra vila de competir ainda mais nos exames. Shinigami Shinobi enfrentou principalmente Shinigami Shinobi, com algumas exceções na forma de Kumo, Mist ou Iva, mas não a Folha. Os Shinigami Shinobi lutaram mais entre si e empataram, mas alguns ficaram muito feridos pelos Iva e Kumo Shinobi nas partidas que não puderam continuar para a próxima rodada. Embora o mesmo tenha sido dito para Kumo e Iva, deixando apenas um Shinobi de Iva, para possivelmente competir na próxima parte do exame. Até agora, Ikako, Yashiro, Yumishika, Saito, Sojiro, Aoshi, Misao e Anya foram os membros restantes de todas as equipes Shinigami Genin para se qualificar para a próxima parte do exame. Vocês Leaf Shinobi são um bando de maricas e não enfrentaram de nós porque você sabe que podemos chutar sua bunda em todo lugar, disse Teiuya, tentando ser a voz de seu Shikage, que estava mentalmente pensando a mesma coisa, apenas com algumas palavras menos escolhidas que a ruiva havia usado. Ainda assim, isso irritou o conselho, então o ponto claramente atingiu a casa, já que apenas Tenten, Sasuke, Hinata, Kiba e Shoji também avançaram para as finais.
Lee havia perdido dolorosamente para Sojiro, cuja velocidade superava em muito o menino, vestindo spandex verde com pesos dentro e fora por ter cortes profundos em suas pernas e braços. O dano que foi feito exigiu que o genin de cabelo em forma de tigela desistisse se ele quisesse continuar sendo um ninja novamente quando ele fosse curado. Ino perdeu para Misao após uma brutal luta de taijutsu, que a loira platinada perdeu devido à sua competição ser a orgulhosa aluna do Oniwa Banshue, seu líder, como o chamavam. Sakura perdeu muito para Yashiro, que chamou a jovem Aruno de Flat-chan devido ao fato de que ela não era pesada nas partes físicas do peito de uma mulher. Sakura tentou acertar alguns bons golpes apenas para tê-los errados horrivelmente quando Yashiro provou que ela era mais rápida do que parecia. Isso deixou Sakura aberta a um ataque, que a garota raposa fez, pulando repetidamente para cima e para baixo na espinha de Sakura. Foi ainda mais doloroso ver quando eles viram Yashiro aumentando a pisada com seu chakra, que deixou uma grande cratera no chão da arena, e ficaram horrorizados ao saber que ela também tinha pesos. Para adicionar insulto à injúria, as pisadas colocaram muita pressão na bexiga de Sakura, fazendo-a aliviar ela mesma de resíduos líquidos e sólidos que estavam em seu corpo em seus shorts antes de ser levada em uma maca. Que logo seria destruído depois de deixar a garota Aruno. O Shikage bateu palmas ruidosamente depois que a chamada luta acabou, aplaudindo sua filhinha por fazer a cadela de cabelo rosa sofrer enquanto Yashiro pulava para cima e para baixo. Estava praticamente dançando com o fato de que ela deixou seu pai orgulhoso dela. O demônio de cabelo rosa de uma mãe daquela dita cadela estava agora correndo para a área médica para confortar seu anjo sobre a perda e o puro constrangimento que sua família havia sofrido. Orihime derrotou Yaiko, embora isso a tenha drenado severamente depois. Sanosuke lutou uma luta digna com Sado apenas para perder por pouco para o menino/homem quando se resumiu a uma luta de socos. Quem sabia que o garoto, que usava um olho enquanto o outro estava coberto de pelos, poderia transformar seu braço em algo assim e ganhar nada menos? Megumi logo desistiu quando sua luta foi contra Ichigo, já que seu campo era o de um especialista médico no grupo e não de combate, mas o jovem de cabelos laranja disse que estava tudo bem. Hinata teve o infeliz destino de lutar 2 vezes contra Rukia e Ganju, que ela derrotou usando o estilo Gentle Fist da família. Foi difícil por causa do fato de que ela teve que evitar que os outros vissem todo o treinamento avançado que ela havia feito, embora ela tivesse que revelar sua técnica de proteção dos 8 trigramas 64 palmas. Embora fosse um pequeno preço a pagar, e no final seu amor aplaudiu sua performance de se defender contra os ataques explosivos de Ganju e os jutsus de água que ele desencadeou sobre ela. Sasuke e Kiba lutaram cada um contra um dos Iwashinobi enfraquecidos, matando-os com um de seus ataques habituais Shidori Man Beast Clone Piercing e Fang Combo pelo qual eles eram conhecidos. Mal sabiam os 2 Leaf Shinobi que se tivessem enfrentado seus oponentes com força total, eles teriam sido mortos em sua luta. Quanto ao último a lutar, que era de Okita, ele lamentavelmente foi morto. O estranho Kumo Ninja, simplesmente apelidado de Shrieker, em sua partida depois que o sapo agachado como o homem desencadeou larvas cobertas de veneno cheias de ácido atirando de sua boca.
Aquele estranho inseto como criatura explodiu logo depois de fazer com que a fumaça ácida atacasse os pulmões do jovem guerreiro. Uma vez que Okita respirou, ou as próprias queimaduras entraram nos pulmões de sua vítima, Okita sentiu a parte respiratória de seus órgãos se tornar extremamente fraca. Mesmo agora, o efeito de um veneno tão mortal fez um membro infectado do Shinsengumi morrer dolorosamente em questão de meros momentos. Ainda assim, o membro mais jovem da equipe Shinsengumi foi capaz de matar seu inimigo em um último esforço ao virar as costas usando Gatotsu. Zero Stance e atirou sua espada no ninja surpreso, empalando-o com força na parede, matando-o com um shinobi em uma maneira igualmente dolorosa. Depois que vários Shinigami Shinobi removeram cuidadosamente seu corpo do chão da área, o Shikage logo se aproximou do corpo do espadachim morto e colocou moedas em seus olhos para o barqueiro nas varas do rio como um sinal de respeito. Feito isso e preparado para ser mandado para casa, era hora de anunciar os lutadores para a sessão de luta do exame, que não surpreendentemente foram diferentes desta vez. Partida 1. Mist Shinobi Kurosaki Shigo vs Iva Shinobi Geaver Jacques Grimjovo. Partida 2. Leaf Shinobi Tenten vs Shinigami Shinobi Makima Shimizawa. Partida 3. Shinigami Shinobi Kusagishi Yashiro vs Leaf Shinobi Inuzuka Kiba. Partida 4. Shinigami Shinobi Anya vs Névoa Shinobi Yasutora Sado. Partida 5. Leaf Shinobi Akamishi Shoji vs Shinigami Shinobi Ayasegawa Yumishika. Partida 6. Mist Shinobi Uryu Ishida vs Shinigami Shinobi Madarame Inkaku. Partida 7. Shinigami Shinobi Seta Soujiro vs Mist Shinobi Ino Yorimi. Partida 8. Shinigami Shinobi Shinomori Aosho vs Shinigami Shinobi Hajime Saito. Partida 9. Leaf Shinobi Uchiha Sasuke vs Leaf Shinobi Hyuga Hinata. A partida final chamou a atenção de todos e foi devidamente notado que Sasuke tinha um sorriso que se aproximava de um sorriso psicótico antes de voltar seu olhar para um pouco aterrorizada Hinata. Para Sasuke, isso significava ensinar a sua mulher quem estava no comando de seu casamento antes mesmo de começar e na frente das próprias pessoas da aldeia. Ele mal podia esperar pela próxima parte do exame, sabendo que quando ele lutasse com Hinata ele a faria se submeter na frente de todos, deixando claro que ela era sua mulher e não uma perdedora de demônios. Seus pensamentos foram interrompidos no entanto, quando uma expressão de charca desceu sobre a sala, mas ao mesmo tempo parecia que estava sendo direcionada a ele por algum motivo. Não demorou muito para que todos percebessem que o poder estava vindo do Shikage, embora ninguém pudesse ter certeza porque ele estava com raiva. Ninguém fora de Shinigami, Suna ou Mist de qualquer maneira. Kimimaro, não querendo que seu Shikage revelasse sua identidade, colocou a mão no ombro do homem e o pressionou 3 vezes. Era um sinal secreto que todos haviam criado para ele se acalmar caso ficasse chateado, além de qualquer abordagem dessa maneira. Lentamente, a pressão do charca de Kenpachi deixou a área o suficiente para as pessoas ao seu redor respirarem novamente, e se Tauya não estivesse tão fora de si no momento, ela teria dito algumas palavras escolhidas que teriam explodido seu disfarce. Por favor, perdoe o temperamento de Shikage, Okage-sama. Para compensar você, ele deseja convidar você, Kazekage-sama e Mizukage-sama para jantar hoje à noite.
Muito bem, eu aceito o convite com a condição de que Jiraiya do Sannin possa se juntar a mim como meu guarda-costas pessoal, disse Tsunade, querendo que isso acontecesse a seu favor, sabendo que com toda a força que Shinigami tinha no momento, um encontro em potencial poderia provar ao fogo da Mio que as coisas estavam melhorando para a aldeia da Folha. Chikage-sama não tem problemas com você trazer o Tuado Sannin com você, mas isso é o suficiente para trazer convidados com você. Nós veremos vocês dois às 19 sharp. Disse Kimimaru, enfatizando que estar na hora era uma necessidade neste caso. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, todos os Shinigamis saíram em um puff de fumaça escura, deixando vários shinobi atordoados em seu rastro. Esse poder parecia tão familiar. Poderia ser ele. Não, aquele perdedor caiu da face da terra depois do que aconteceu no País das Ondas, de acordo com Sakura. É mais provável que ele tenha entrado em reclusão devido à vergonha de ser um shinobi sem talento. Ainda assim, vou ter que ficar de olho nele, pensou Sasuke, olhando para o Raikage, vendo aquele sorriso estúpido em seu rosto e se perguntando se a sombra da nuvem poderia desejar que um Uchiha lutasse por ele. Ele teria que descobrir mais tarde. Royal Leafotel, naquela noite, foi interessante para Tsunade ver Jiraiya realmente apresentável pela primeira vez, sem seu traje habitual de Sannin, mas em um belo traje profissional diferente daquele horrível Tuado Sannin. Os dois entraram no hotel vendo que estava cheio de shinobi de Shinigami, Mist e Suna conversando entre si como se fossem melhores amigos, o que os intrigou sem fim. Vejo que você chegou, disse um Shinigami de caveira de lobo mascarado com um kanji Kalde escrito nele. Ao lado dele estava uma garotinha com uma máscara de gato com bigodes cor-de-rosa com uma raposa como o rabo saindo, e um crânio de cisne mascarado Shinigami Shinobi com sobrancelhas estranhas que rivalizavam com as de Gailin no sentido de serem estranhos. Tsunade e Jiraiya instantaneamente os reconheceram quando os três competidores entraram nos exames Chunin. Chegamos na hora, se é isso que você quer dizer, disse Jiraiya, não gostando de se vestir com algo tão bonito e chique, já que não era seu estilo. Isso e Tsunade proibiram de fazer sua habitual dança do eremita do sapo para evitar qualquer constrangimento que ele possa criar enquanto estiver com ela. Jiraiya, por sua vez, disse a ela que não importa o que ela não poderia socá-lo pela janela, pois isso a faria parecer igualmente ruim. Esse pequeno lembrete/observação quase fez com que Jiraiya perdesse esse pequeno encontro. Siga-nos então, disse Yumishika, escoltando os dois até o elevador para levá-los ao último andar onde seu Chikage estava. Como todos vocês Shinigami Shinobi estão se dando bem com os outros Shinobi de Mist and Suna, disse Tsunade, tentando iniciar uma conversa adequada de seus acompanhantes. Muito bem, na verdade. Ao contrário da aldeia da Folha aqui, na verdade, somos todos muito respeitados pelas missões em que estivemos. Chikage-sama só nos fez ir na mais desafiadora das missões para provar que somos dignos diante dele.
Estávamos falando de vida e missões de morte que são vitais e nenhuma dessas missões chatas de classificação D que vocês sempre fazem pelo que contam para o trabalho em equipe, disse Ikako, sabendo que o processo de seleção para as equipes Genin não era sobre ter uma habilidade de equipe equilibrada, mas sim equilibrado na forma como as pessoas da equipe se dão bem e podem trabalhar juntas. As equipes foram formadas com pessoas em quem você pode confiar sua vida ou dar sua vida por elas, se necessário. Chega de dizer. Vou me certificar de ter uma nota mental disso para quando nossas equipes Genin do próximo ano forem criadas, disse Tsunade enquanto ela queria rasgar o careca em pedaços. Rapaz, ela terá uma surpresa em um mês. Quando a raposa estiver fora do saco, pensaram no Mishika, as duas, ao acharem a Okage muito bonita, apesar de esconder seu verdadeiro eu e ver seu Sannin acompanhando parecendo legal também, mas sua estrutura facial era claramente feia. E qual é o seu nome, pequena? Disse Jiraiya, acreditando que nenhuma criança poderia resistir ao seu rosto sempre bonito. Ele desejou. O menor de todo o grupo apenas olhou para Jiraiya, inclinando a cabeça ligeiramente antes de olhar para frente, olhando para as portas do elevador antes que elas se abrissem, revelando o andar pretendido. Este é o nosso andar, hora de ir. Vrinkly Borob Super Perviman, disse Yashiro antes de começar a pular a porta do elevador e descer o corredor. Tsunade e Jiraiya instantaneamente ficaram irritados com os apelidos da garota para eles. Essa garota é quase tão ruim quanto Naruto, se não pior. Pensaram Tsunade e Jiraiya quase ao mesmo tempo, enquanto os outros dois seguravam seus acessos de riso com a escolha dos apelidos. Logo eles seguiram a garota raposa saltitante, se perguntando por que eles não notaram a raposa como características antes durante as preliminares contra Sakura. Falando da pequena cadela de cabelo rosa, ela ainda estava em terapia intensiva por vários ossos quebrados, algumas costelas quebradas, e o tempo todo vendo um médico sobre como se concentrar nos sinais de seu encanamento vazando durante o dia. Claro que Tsunade resolveu esse problema depois de remover a pressão que seus outros órgãos tinham em sua bexiga e faixa intestinal que, se não fosse tratada imediatamente, a faria usar fraldas adultas durante seu auge, o que a garota Aruno não queria que acontecesse com ela. Assim que chegaram à última porta à esquerda, os dois guardas olharam para os convidados antes de um deles bater 3 vezes e abrir um segundo depois, permitindo que eles entrassem. O que eles viram os chocou, pois o Chikage ainda estava em suas vestes com um capuz que escondia seu rosto, enquanto ao lado dele estava ninguém menos que Hyuga, Hinata e Subaku no Temari. Ambas as meninas estavam usando vestidos de kimonos de alta classe do que parecia ser feito da mais alta qualidade e design. Saudações Deschan, eu anúncio Vrinkly Borob Super Perviman estão aqui para conhecê-lo, disse Yashiro curvando-se para seu Quenchan, sabendo que agora não era a hora de revelar sua identidade, mesmo por seu apelido casual para ele. Ainda assim, isso não impediu a pequena raposa de lhe dar outro apelido. Temari-san. Hinata? O que você está fazendo aqui? Disse Tsunade olhando para as duas garotas em busca de respostas, apenas para descobrir que elas não falavam para lhe dar nenhuma.
Eles vieram aqui como convidados de Chikage-sama, disse Kimimaro perto de um canto da sala, mais próximo da janela, mantendo as cortinas fechadas por razões de segurança. Temari, eu posso entender, mas e Hinata? Disse Jiraiya, por causa do fato de que o Kazekage havia dado sua irmã em um casamento arranjado com o Chikage. Isso é um interrogatório. Então, reclamando rápido sobre o porquê de estar aqui, e fique feliz que você tenha alguém com você para isso, Temari disse olhando para Okage enquanto ela conseguia defender Hinata, que estava tentando manter um rosto calmo mas sério de uma máscara. Ela tem razão, pensou Jiraiya, sabendo que foi uma pequena misericórdia que ele tenha sido convidado para este convite, muito menos Tsunade sendo convidada. É justo, eu suponho, disse Tsunade sentando-se na grande mesa na sala com Jiraiya ao lado dela, o Kazekage Gaara de um lado no meio, com o Mizukage rindo outro, enquanto Temari e Hinata sentavam de cada lado do Chikage. Depois que todos se sentaram, os 4 da morte entraram e lhes deram sua comida, que era um prato que veio estranhamente originado na vila oculta da cachoeira. A refeição consistia em peixe, legumes, especiarias e uma tigela de frutas encontrada apenas naquela área, razão pela qual era uma delícia em qualquer outro lugar. Como Konoha tem estado desde a última vez que estive aqui, Okage-sama? Disse Gaara antes de dar uma mordida em sua comida, que estava deliciosa em sua mente, já que raramente comia. Estar em uma sobremesa e tudo tem esse efeito nas papilas gustativas. Tem seus altos e baixos, embora eu tenha medo de admitir que tem sido mais do último do que do primeiro, disse Tsunade, esperando trazer o Chikage para a conversa dessa maneira. Bem, considerando o que sua aldeia fez com aquele pobre garoto, Naruto não foi. Disse Yujito atrás de sua máscara antes de remover a metade inferior depois de apertar um interruptor secreto para que ela pudesse comer e ainda manter sua identidade em segredo. Não foi minha ideia Kakashi tentar matar Naruto, disse Tsunade achando o olhar dele sobre ela o mais desconfortável, já que todos estavam questionando-a sobre o que ela tinha deixado acontecer. Mas que tal enviar a Anbu e Jiraiya para enfrentar os Umakis depois que você descobriu que ele não estava tão morto para matá-lo? Disse Kimimaro, sabendo diretamente de sua boca de mestre como eles vieram para ele depois daquele pequeno truque que Ataque fez. Como você sabe disso? Disse Jiraiya olhando para o homem escondido atrás de sua máscara de caveira, se perguntando se era quem eles pensavam que ele era ou não. Temos inúmeros espiões em todos os lugares e, ao contrário do Leaf, somos muito bons em ver toda a verdade quando os outros não podem, disse Kimimaro, sem tirar os olhos do par de Leaf Shinobi. O que você acha, Chikage-sama, sobre tudo o que aconteceu durante as lutas preliminares? Disse Tsunade tentando mudar de assunto, mesmo que só por um momento. Kimimaro ia se mover para ficar ao lado de seu Chikage para traduzir para ele quando o referido homem, que era Kenpachi, levantou uma luva preta dizendo-lhe para parar de indicar que ia falar por si mesmo. Eles ouviram um longo rosnado de sua garganta que soou como um cão raivoso misturado com um som que parecia que ele estava tentando focar seus músculos da fala para falar as palavras que ele queria dizer.
Além do que aconteceu com o time 7 de Konoha, acho que todas as partidas de hoje foram muito bem, disse a voz agora demoníaca que Kenpachi gerou depois de executar secretamente vários sinais de uma mão debaixo da mesa para fazê-lo. A/N. Pense em Anubis do Stargate. SG-1. Divirta-se. Espere. Eu pensei que você não falasse a língua humana. Disse Tsunade franzindo testa para o homem de túnica, se perguntando o porquê de toda a decepção. Eu acho que minha Miss Tradutora falou antes. Eu posso falar a língua humana, mas na maioria das vezes eu escolho não falar porque as pessoas ao meu redor são idiotas e tolas, disse Kenpachi por trás de suas vestes, não tendo sua máscara de caveira. Ele poderia comer com o resto deles. Por que não revelar seu rosto então? Nós não somos nem idiotas nem tolos, então você pode confiar em nós com sua verdadeira identidade, disse Jiraiya tentando fazer o homem revelar quem ele era para que eles soubessem com quem estavam lidando. Você sabe que ele não vai fazer isso, assim como eu não vou revelar meu rosto ou meu motor. Daniel vai para você também, já que sabemos que a maioria das pessoas em Leaf não pode guardar segredos, disse Yujito comendo um pouco do fresco. Fatias de maçã em sua tigela amando o sabor delas. Eu não vou apenas sentar aqui e falar mal de você sobre a aldeia da Folha que meu avô fundou há mais de um século por 2 desconhecidos a revistas e aqueles que os apoiam, disse Tsunade tendo tudo o que podia para insultar a aldeia. Enquanto ela odiava ser estúpida, sentia-se compelida a defender por causa de seus ancestrais. A Okage/Sanmin teria feito, mas ao se levantar de sua cadeira com Jiraiya metade da dele já se ela não tivesse sentido a intensa pressão de charca que o Shikage estava gerando. A quantidade de poder que ele criou praticamente ordenou que ela se sentasse ou enfrentasse as consequências de sua desobediência a tal força que estava diante dela. Você faria bem em conhecer o seu lugar Okage-sama. Sua aldeia caiu no caminho dos tolos famintos de poder sob sua orientação e você tem a coragem de chamar a mim Mizukage-sama de iniciantes. Isso é um insulto digno de guerra entre nossas aldeias. Não se engane, princesas do Lugo. Se você acha que há poder por trás de suas palavras, então você caiu quase tão longe quanto os aldeões que residem neste lugar moribundo. Eu queria que vocês dois viessem aqui esta noite para ver se você tivesse se tornado o que eu esperava que você e o Tuad-Sanmi não tivessem. Agora eu vejo que você não é nada, mas sombras de seus grandes eus anteriores. Seus eus mais jovens não teriam deixado esta vila se tornar o que é agora. Vocês dois me adoecem muito, disse Kenpachi fazendo uma careta para as duas pessoas antes dele agora vendo-as como os fracassos que eles realmente eram sem espinha. Se não podem enfrentar o povo de Konoha com essas habilidades lendárias. Como seu pai bastardo se tornou forte sob o Tuad-Sanmin estava além dele. Ei! Você deixa Tsunade e me em paz, disse Jiraiya não gostando de como esse cara estava quase levando seu ex-companheiro de equipe e interesse amoroso quase às lágrimas. Se nenhum de vocês ou qualquer um na aldeia pode lidar com a amarga verdade, então vocês dois deveriam sair. Disse Kenpachi enfatizando a parte de sair mais do que o normal, o que para Jiraiya era um código para algo que ele não sabia exatamente. Desgraçado.
disse Tsunade, pronta para mergulhar sobre a mesa para estranhar o pescoço do Chikage com todas as suas forças, mesmo que isso significasse morrer nas mãos daqueles leais a ele. Jiraiya, no entanto, a parou e a segurou em seus braços, olhando entre ela e a sombra da morte da Vila Shinigami com olhos penetrantes por um momento. Sem outra palavra, o Tuar Sannin se virou com Tsunade e saiu do quarto para levá-la a um lugar seguro o suficiente para enxugar suas lágrimas e contar o que sabia. Você não acha que foi um pouco duro, Uzumaki-san? Disse Gaara olhando para seu amigo vestido com uma sobrancelha levantada. O que você quer que eu faça, Gaara? Diga a ela quem eu sou, então faça a ela falar isso em todos os lugares para que todos saibam. E então mais da metade da vila venha até nós por estarmos aqui. Você sabe que eles não têm amor por você também, meu amigo, e se eles tentarem, eles irão atrás de você, seu irmão ou irmã, para fazer você sofrer, disse Kenpachi, desativando seu jutsu de voz demoníaca para falar normalmente. Isso nunca vai acontecer, disse Gaara com seus olhos se estreitando e sua intenção assassina aumentando significativamente para todos sentirem ao redor deles. Não se preocupe, Gaara, eu ficarei bem se isso acontecer. E se eu tiver problemas que nem mesmo eu posso lidar com, Kenpachi-kun vai me proteger, disse Temari segurando seu braço, aconchegando-se em sua forma musculosa escondida sob vestes. Hinata fez uma careta para Temari, não querendo ser superada pela mulher nascida em Suna, e se aconchegou no outro braço de Kenpachi, mostrando que ela estava pensando a mesma coisa. O fato de que eles estavam atirando brilhos de iluminação um para o outro também era uma entrega mortal. Já que temos um mês para deixar tudo pronto, o que devemos fazer primeiro? Disse Yujito para que ela pudesse informar Rin sobre o plano, já que nem todos os detalhes específicos da destruição da aldeia da Folha foram dados por razões de segurança. Primeiro, precisamos ficar de olho em Iva e Kumo, já que eles sem dúvida formaram uma aliança secreta um com o outro que não será revelada até poucos dias antes das finais. Também teremos que preparar nossas forças para o caso nós temos que lutar contra eles, assim como os shinobi da Folha de Konoha. Então certifique-se de que todos os seus shinobi que você confia com esta missão estão preparados para fazer o que eles têm que fazer, disse Kenpachi olhando para todos eles, vendo-os acenando em compreensão enquanto Hinata Temari sabia que dentro de um mês a folha queimaria pela segunda vez. Só que desta vez o fogo não se apagaria até que a aldeia não fosse nada, a não ser cinzas. E aqueles que não aprovam as políticas de Konoha? Ouvi rumores de que os Aburame querem sair daqui, mas precisam de tempo para deixar tudo pronto, disse Hinata, pois conhecia seu pai, toda a família do ramo e alguns da casa principal do clã. Uga queria sair, mas não sabia o que aconteceria se eles tentassem. Nosso Lorde Demônio de 9 Caudas Zangetsu favorito cuidará disso enquanto todos estão vendo os exames Chunin, e quando alguém perceber alguma coisa será tarde demais, disse Kenpachi, sabendo que algo como transportar qualquer coisa de uma única pessoa para uma casa do clã não era nada que um Lorde Demônio não pudesse lidar. O simples fato de que o referido Lorde Demônio estava falando com cada um dos chefes do clã dos Akimishi, dos Nara e do clã Yamanaka era mais uma prova de que o plano ainda estava funcionando sem problemas. E o prodígio que é um Shiitemi?
Acho que precisamos fazer algo para realmente mandá-lo para o fundo do poço antes das finais que o fará querer lutar com você por Hinata, disse Rin para Kenpachi sabendo disso. A instabilidade do menino era o que o tornava tão fraco. Deixe isso comigo. O que eu tenho em mente vai deixar ele e todos aqueles leais a ele loucos e se encolhendo de medo do que podemos fazer, disse Kenpachi soltando uma risada com o que ele havia planejado para o mimado Uchiha, sabendo que isso aconteceria. Deixaria o último Uchiha louco de raiva. Nesse momento Anya entrou na sala e silenciosamente entregou a Kenpachi um grande pergaminho com selo de sangue indicando a quem esse pergaminho pertencia era apenas para a família. A segurança em torno deste pergaminho era fraca na melhor das hipóteses e patética na pior. Chikage-sama, disse Anya, que sob as ordens de seu Kage invadiu o escritório do Okage e pegou o pergaminho necessário que continha a herança da família de Kenpachi. Como sempre, o que a folha mais deve valorizar, eles ignoram por sua própria ignorância e estupidez, disse Kenpachi pegando seu pergaminho de família de Anya antes de abri-lo depois de morder o polegar e manchar o selo com seu sangue. Dentro do pergaminho havia nada menos que as kunai especiais com selos desenhados sobre eles e as instruções para usar a infame técnica do deus voador do trovão que sozinho derrotou a vila de Iva em submissão na última guerra shinobi quando usado por seu pai. Oh, como Kenpachi odiava aquele homem que detinha esse título e com razão, já que aquele homem o levou a enfrentar o inferno na terra desta mesma aldeia por sua própria estupidez. Tudo na crença de que os aldeões e shinobi pelos quais ele deu sua vida iriam cumprir seu último desejo. Claramente sua mãe era o cérebro da família, porque só um idiota acreditaria que um desejo tão moribundo seria realizado. Inaceitável. Devemos prosseguir para a fase 2 do plano Chikage-sama. Disse Anya à sua cabeça, agora curvando-se para seu Kage para aguardar novas ordens. Sim. Diga a Toshiro e Hanjiko para remover o corpo de Itachi de seu estado criogênico e preparar aquela espada dele para ser bem usada, disse Kenpachi rindo ao imaginar o rosto de Sasuke quando viu a surpresa que aguardava o mimado usuário do Sharingan. Escritório Tsunade, 15 minutos depois aquele bastardo sem coração. Como ele se atreve a falar assim comigo? Que direito esse cara tem de julgar a mim ou a você no que fazemos ou como Konoha é governada? Disse Tsunade batendo em sua mesa com toda a sua força, fazendo os selos em sua mesa que absorviam seus golpes agora estavam ficando tensos pelo ataque. Tenho que admitir que o homem tem jeito com as palavras. Ainda mais no final do que ele estava secretamente nos contando, disse Jiraiya passando a mão pelo cabelo branco antes de soltar um pequeno suspiro. O que você quer dizer? Ele estava nos insultando e nos dizendo para sairmos de Konoha. Disse uma Tsunade irritada enquanto meio tentada a dar um soco em Jiraiya por levar isso de uma maneira tão calma. Sim, nós e qualquer outra pessoa que não aprova o Konoha. Lembre-se que você tem que olhar por baixo com isso para descobrir que algo vai acontecer durante os exames Chunin em um mês e ele quer todos aqui que desaprovam. A folha para sair, disse Jiraiya se perguntando exatamente como os Kage da Vila Shinigami iriam fazer isso. Se for esse o caso, temos que avisar a todos os envolvidos, disse Tsunade sabendo que muita preparação estaria envolvida para salvar todas as vidas que ela pudesse.
Segundos depois, as luzes da sala se apagaram e apenas a luz da lua vindo das janelas permitiu que os dois Leaf Shinobi vissem apenas ao redor deles. Não se preocupe, eles já sabem, disse uma figura das sombras que apareceu diante deles com seu casaco carmesim soprando em um vento invisível e sentido. Como você entrou aqui? O que você está fazendo aqui? E o que você quer dizer quando disse que eles já sabem? Disse Tsunade, que não estava com vontade de enfrentar esse esquisito no momento. Eu posso entrar em qualquer lugar que eu escolher entrar. A razão por trás de como eu faço isso atualmente não é da sua conta por enquanto, disse Zangetsu. As sombras atrás dele que ele usou para escondê-lo deram à sua forma uma sombra intimidante. Veja. Você não respondeu minha última pergunta, disse Tsunade olhando para o suposto homem diante dela ainda pronto para lutar contra esse intruso com a ajuda de Jiraiya. É verdade, mas como eu disse, atualmente não é da sua conta. Tudo que você realmente precisa saber é quando for a hora certa, você terá que escolher entre o que é certo para a aldeia ou para aqueles ao seu redor. Os lados serão escolhidos quando a luta começa e aquele a quem sirvo não quer que você faça parte da oposição a ele ou a qualquer pessoa próxima a ele, disse Zangetsu lentamente, desaparecendo nas sombras fora da própria sala. Espere. Diga-nos o nome dele. Quem é o Shikage? Disse Jiraiya se perguntando como essa pessoa poderia fazer o que estava fazendo e se essa pessoa era uma pessoa. Você ainda não descobriu, parece. Então você terá que descobrir com o resto da aldeia e da folha e quando você fizer isso será quando você deve escolher, disse Zangetsu antes de desaparecer permanentemente na escuridão da sala. Com as luzes voltando a acender meros segundos depois. Jiraiya, durante um mês restante que está por vir entre agora e as finais, eu quero que sua rede de espionagem faça hora extra e descubra o que diabos está acontecendo, disse Tsunade, enquanto ela fervia, enquanto cerrava os punhos desejando que ela pudesse bater no vivendo merda de alguma coisa. Não se preocupe, eu vou chamar meu pessoal e estar de volta bem a tempo das finais para quando eles começarem ao seu lado para que outro ataque surpresa como o do Sensei não aconteça, disse Jiraiya sabendo que se algo remotamente aconteceu com Tsunade, ele nunca poderia se perdoar. Em outros lugares no momento foi uma pena que suas equipes Genin foram mortas tão cedo, disse Aizen sentado em sua cadeira tomando chá em seu quarto de hotel com Touzen ao lado dele enquanto o Undaime Raikage que era Ishimaru Jin. Sim, foi, mas, novamente, todos os seus também, exceto aquele com aquela mandíbula tão estranha dele. Embora pelo olhar calmo em seu rosto eles pareçam não significar nada para você em termos de valor. Um meio para um fim talvez. Disse Jin sorrindo seu sorriso tão esquisito que se Touzen pudesse ver ficaria nervoso ao redor. Considerando como Uzumaki Naruto caiu da face da terra depois que a Vila da Névoa e o País da Água em geral realizaram uma grande transformação, eu tive que ter certeza de que eu tinha um plano B para a destruição de Konoha. Para se juntar a mim em sua destruição total Raikage-sama, disse Aizen sorrindo para seu parceiro no crime. Sim, bem, eu imagino que durante o tempo do Undaime Okage seria impossível para você se vingar de Konoha, mas agora, bem, vamos apenas dizer que não espero que você perca muito do seu lado das coisas.
Afinal, foi Namikaze Minato quem matou seu capitão de pai Danbu na última guerra shinobi, então eu acho que é um karma perfeito que você destrua o que ele mais ama, disse Jin comendo um biscoito de seu prato em pequenas mordidas. Sim, eu acho que é um karma muito bom. No meu livro de bingo, embora eu não possa ajudar, mas me pergunto o que o Chikage, Kazekage e Mizukage farão quando começarmos nosso ataque a Konoha, disse Aizen não gostando de como essas variáveis mencionadas seriam fator em seus planos. Talvez eles nos deixem matá-los e ir embora, já que eles são hostis ou neutros em relação à vila oculta da folha, mas nunca se sabe, disse Jin tomando mais um gole de seu chá. Há algo sobre o Chikage que me preocupa, Aizen-sama. Você deve ser cauteloso com ele e não subestimar seu poder, disse Tozin não querendo fazer seu mestre parecer fraco, mas para evitar que o homem que ele serviu morra sob o outro. As mãos de Kage. Independentemente da hora certa, Konoha cairá diante de mim e qualquer um que tentar ficar em nosso caminho também, disse Aizen confiante, olhando pela janela do céu noturno, sabendo que, se houvesse certos inimigos imprevistos que chegassem para detê-lo, ele os ergueria. Com Tozin e o próprio Raikage os destruiria como ratos. Konoha local não divulgado. 2 semanas depois, Oshia Itachi estremeceu quando o gelo ao seu redor derreteu, mas não conseguiu ver nada, pois seus olhos ainda estavam cobertos por sua bandana de folha, para impedi-lo de fazer qualquer coisa em um futuro próximo. Não que Itachi pudesse usar seu Sharingan, considerando que todo o seu corpo estava dormente pelo gelo que consumia ao redor de seu corpo. Enquanto parecia que ele estava morrendo ao experimentá-lo, o poder por trás do gelo estava na verdade preservando em seu estado ferido após sua luta com o leal shinobi de Uzumaki Kenpachi. Ei! Acorde o Shiitemi, disse uma voz áspera antes de ser atingido por um punho forte em sua mandíbula, fazendo perder um dente e um pouco de sangue escorrendo pelo lado de sua boca. Renji, cuidado com o que você está fazendo, seu idiota. Mais alguns toques leves como esse e você poderia acidentalmente remover a faixa de cabeça de seus olhos e, se não fosse cuidadoso, usar o Sharingan em nós, disse outra voz que Itachi não reconheceu, mas soou áspero como o de Kizami sempre soou. Porque ainda estou vivo, disse Itachi depois de vários minutos de silêncio depois de decidir fazer saber a eles que ele estava de fato acordado o suficiente para falar. Para ser o próximo peão neste joguinho de xadrez Itachi teme, disse Kenpachi agora com um enorme sorriso no rosto, com sua própria voz, e até mesmo sua assinatura de chakra gravada para sempre na mente de Itachi praticamente vendo o enorme sorriso no rosto do homem. E como o grande Uzumaki-sama deseja que eu o ajude sendo um prisioneiro sob seus olhos vigilantes. Disse Itachi não se importando neste momento se ele morreu ou não, já que estava bem claro em que nível de inferno ele iria acabar quando sua alma deixasse seu corpo. Eu vou te matar em breve e quando Sasuke te vir no estado em que eu te coloquei, ele vai perder qualquer sanidade que ele tenha para tentar me matar nos exames Chunin. É simples assim, disse Kenpachi com seu agora enfrenta uma mera polegada de Itachi enquanto sua voz retumba perto do ouvido do usuário do Sharingan antes de soltar uma risada baixa. Meu irmão ainda está fraco depois de todo esse tempo.
Eu ouvi antes de você atacar nossa base principal de operações que meu irmão seria treinado para suceder Tsunade-sama como seu próximo Hokage. Parece que a folha continua ficando mais fraca com o tempo. Passa com a perda do Ondaime, depois Sandaime, depois uma Tsunade menos competente, e finalmente meu irmão mais fraco de um Uchiha que é Sasuke para substituí-la, disse Itachi, que apesar de sua condição atual não pôde ajudar, mas soltou sua própria risada com o pensamento de seu irmão ser tão fraco ainda possuindo o título de alguém que era considerado forte. Toda a realidade parecia engraçada para ele, já que Sasuke era o Namiko do outrora grande clã Uchiha. Sim, mas com sua ajuda involuntária eu vou fazer com que esta vila não sobreviva até o final deste mês, não importa o que aconteça, disse Kenpachi pegando a espada do Uchiha de uma mesa próxima e sorriu antes de levantar a faixa de cabeça de Itachi. Estou pronto, disse Itachi tendo feito as pazes com o que estava por vir. Não se preocupe quando tudo isso acabar, seu irmão se juntará ao inferno onde todos vocês, bastardos, pertencem, disse Kenpachi antes que a sala ao redor deles escurecesse o som de uma espada perfurando a carne ecoasse pela sala antes que o silêncio tomasse o lugar. Sala mais uma vez com apenas o gotejamento periódico de líquido batendo no chão de madeira ouvido a cada poucos segundos. O próximo dia Distrito Uchiha Sasuke deixou sua casa e dirigiu-se para o campo de treinamento do outro lado da vila, onde Kakashi queria treiná-lo pessoalmente em mais de seus jutsus que um ninja copiador aprendeu ao longo dos anos para ajudá-lo a se tornar mais forte. O próprio Distrito Uchiha já foi o prêmio de Konoha com usuários do Sharingan em todos os lugares, como Sasuke trabalhando como ninja ou principalmente envolvido na força policial criada para manter a ordem pública. Agora, o distrito inteiro estava vazio, barão, e literalmente uma sombra de seu antigo eu. Enquanto as pessoas da aldeia aguardavam aquele dia fatídico. O dia em que o último Uchiha restante geraria filhos para reviver seu clã, sua antiga glória que Konoha o viu crescer durante seus anos de paz e guerra. Para Uchiha Sasuke, essa era a última coisa em sua mente, pois tudo o que importava era receber poder, o que lhe daria poder, seja vivo ou inanimado por definição. Mesmo agora, enquanto caminhava pelo outrora povoado distrito Uchiha, Sasuke estava sentindo a fome de poder crescendo dentro dele e aguardava o treinamento de hoje por causa de quem seria seu oponente nas partidas finais. Hoje também era o dia em que a luta agendada seria transformada em outra coisa. O efeito cascata que causou a mudança foi quando Sasuke passou pela antiga delegacia de polícia de Konoha, fundada pelo clã Uchiha muitos anos atrás com o símbolo do clã nele. Foi feito para marcá-los como seus fundadores e mostrar à vila quem tinha o poder dentro da vila fora do caminho Shinobi enquanto ainda estava sob o domínio do Hokage. Isso ajudou a incutir medo e respeito, mas para Sasuke ele preferia o primeiro, já que medo significava poder e respeito significava poder, se não aparentemente imbatível. Também significava que algo que era respeitado não era invencível e poderia ser morto, e para Sasuke, ele não queria ser respeitado, ele queria ser temido. No entanto, ao passar pela estação sem se preocupar com o mundo, Sasuke logo ouviu o gotejamento de algo vindo da estação devido ao eco do silêncio ao seu redor.
A princípio, o Uchiha Prodígio não fez nada pensando que era outra coisa ou sua imaginação, mas quando o vento aumentou e o cheiro de sangue atingiu seu nariz, o Uchiha congelou de medo. Ele parecia amar mais do que qualquer coisa o cheiro de sangue que não tinha sido cheirado desde aquele dia quase 8 anos atrás era algo que Sasuke pensou que nunca teria que lidar aqui novamente em sua vida, mas o que viu a seguir o assombraria para sempre muito depois que ele morresse. Era Uchiha Itachi, perfurado com sua própria espada no brasão Uchiha no topo da antiga delegacia, e onda após onda de sangue fluía de seu corpo. A fonte era de onde a espada tinha atravessado o centro do peito de Itachi, que era mesmo de longe claramente a própria espada do assassino do clã. O homem parecia estar morto há horas. Talvez ainda mais com olhos negros mortos e vidrados que não continham nada neles sem nenhum sinal de emoção ou remorso. Os olhos de Itachi pareciam quase como quando o clã Uchiha foi massacrado e quando Sasuke